Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Eu peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e curtam os vídeos e compartilhem, que eu agradeço muito. Se o vídeo ficar muito longo, acelerem para 1.75 ou 1.5 vezes, que eu recomendo e acho que fica mais fácil. Bom, para começar o assunto desse vídeo, eu teria que esclarecer que, na verdade, o título não é preciso com a proposta que eu pretendo apresentar aqui. Na verdade, não é uma refutação, mas é uma apresentação de um possível caminho para a refutação, né, do anarcocapitalismo, visto que o anarcocapitalismo, na minha perspectiva, é o grande inimigo da direita, é o grande problema da direita. A esquerda, o comunismo e tal, é só você ler um pouco as obras do Eric Voegelin, do Olavo de Carvalho, do Mário Ferreira, você já tem instrumentos teóricos para refutar aquilo tudo. E aí, assim, por mais que os comunistas tenham muita influência na ação prática, tenham muito organização política de movimentos sociais, etc., na esfera intelectual eles estão acabados. E é a esfera intelectual que decide, né? Há um prazo médio, às vezes até mesmo com curto prazo, a esfera intelectual que decide. E na esfera intelectual, o comunismo já está acabado, não tem mais, a esquerda como um todo já está acabada, não tem mais credibilidade. Agora, o problema não é mais, vamos dizer, o inimigo externo, no caso da esquerda, mas é um agente interno parasitário que enfraquece a coesão e diminui a capacidade da direita elaborar intelectualmente e elaborar a partir de movimentos sociais um esforço para defender as suas propostas. Esse agente parasitário é o anarcocapitalismo, é o grande parasita da direita, é o grande inimigo da direita. Que a esquerda eu acho que já era. Agora o grande inimigo é o anarcocapitalismo e o libertarianismo, que tiram a força e são parasitários à direita. Então, esclarecido isso, também tem o fato, né, de que os anarcocapitalistas são pessoas que valorizam o debate, que eles querem sempre ter razão, sempre obrigar todo mundo a se tornar anarcocapitalista a partir dos instrumentos lógicos e teóricos e tudo mais. E por isso acaba que o anarcocapitalismo é uma vertente de ideologia política que tem um fundamento intelectual muito sólido, muito respeitável, né, comparado com a esquerda. A esquerda eles já desistiram de ter razão, eles não querem vencer debates, ter razão, eles querem ação política ali, ocupar os cargos públicos, etc. Então debater com o esquerdista não vale a pena. E os anarcocapitalistas, justamente por essa tradição de respeito e valorização da lógica e pelo fundamento intelectual bem elaborado que eles desenvolveram, por isso mesmo que eles são um inimigo pior, porque eles merecem que você preste mais atenção e se esforce mais para identificar as fraquezas dessa teoria e procurar refutar, né? É o que eu vou buscar fazer aqui, na verdade, iniciar um esforço, porque fazendo isso justamente porque agora eu estou de férias e agora dá para eu não terminei o livro do Rothbard, né? Então tem muita coisa que na verdade eu estou desenvolvendo ainda, mas durante as aulas eu não tinha tempo nenhum para fazer isso e tal. Então pode até vir um anarcocapitalista ou os anarcocapitalistas aí refutar o meu vídeo inteiro, falar que eu só falei um monte de abobrinha, etc. Porque eles têm esse impulso muito grande de debater, refutar todo mundo, obrigar as pessoas a aceitar o anarcocapitalismo a partir da lógica. E eu acho que esse esforço, se houver um trabalho maior da direita, por mais que eles tentem, eles não vão conseguir, esse esforço vai sempre fracassar, porque as bases intelectuais do anarcocapitalismo são falhas, insuficientes, e é mais ou menos um ouro de tolo. Comparando com a esquerda, é muito bem fundamentado. Mas comparando com Aristóteles, o aristotelismo, os escolásticos, o Mário Ferreira dos Santos, você vê que, na verdade, o fundamento é precário e baseado só no estudo das relações entre as abstrações quantitativas, que é mais ou menos a lógica matemática, e uma tentativa de fazer uma analogia do método da lógica matemática para o estudo aí das ciências sociais, e essa analogia não funciona, é precária. A melhor analogia seria a analogia com as abstrações
qualitativas da metafísica aristotélica, que permite que você tenha uma linguagem mais rica para você lidar com os problemas da análise dos fatos sociais, né? da sociologia, das ciências humanas no geral. Então, por isso tudo, o anarcocapitalismo ele tem uma base fraca, comparando com o aristotelismo e a filosofia medieval. Então, eu acho que eles não vão conseguir esse intento de forçar todo mundo a virar anarcocapitalista pela razão. Mas pode ser que apareça os caras espertalhões, né, e tal. Mas eu vou dizer que, na verdade, eu não pretendo refutar propriamente, porque eu não tenho tempo. Se vocês quiserem que eu debata seriamente, analise todos os argumentos, etc., então eu vou fazer o seguinte: vocês me pagam um salário para eu não precisar me formar e ganhar dinheiro, que aí eu fico ali o tempo todo à disposição de vocês para estudar pra caramba, para debater com vocês. Mas se não aparecer isso, eu preciso estudar, preciso ganhar dinheiro, então eu tô fazendo aqui só um desabafo mesmo nas férias, que eu tenho mais tempo para estudar sobre isso e ler o livro do Rothbard, analisar melhor o livro do Rothbard e tal. E a minha ideia é apenas fazer uma introdução, uma apresentação aqui e um registro das minhas ideias, que é mais conveniente esse método a partir dos vídeos do que eu pegar e escrever, porque isso ia consumir muito tempo, e como eu já falei anteriormente, eu não tenho tempo por conta da faculdade, e para escrever um livro mesmo, eu teria que ter as fontes, as referências, tudo certinho, então isso ia dar muito trabalho. Então eu faço no vídeo também, porque no vídeo eu posso, apesar de ser muito pouca a probabilidade disso acontecer, ainda tem 0,5, 0,1% de probabilidade de outra pessoa se interessar por esse mesmo assunto e dar prosseguimento a esse meu esforço. E aí pode ser um esforço compartilhado. Então tem uma chance mínima de eu conseguir expor as minhas ideias, conseguir que esse meu esforço pessoal se torne um esforço compartilhado com mais pessoas interessadas, que eu acho quase impossível de acontecer, mas vai que acontece. Então, por causa todos esses fatores é que eu prefiro fazer os vídeos e tal, mas eu não tenho pretensão de refutar o negócio de forma completa, que todos os anarcocapitalistas vão calar a boca. Eu não pretendo fazer isso. Eu pretendo apenas analisar os problemas aqui, problemas aqui do texto do Rothbard, expor uma análise dialética que eu fiz, que eu acredito que seja o ponto de partida para uma análise mais abrangente, mais completa, que vai aí sim refutar completamente qualquer pretensão dos anarcocapitalistas de impor essa filosofia maluca aí sobre as outras concepções. Mas isso aí não vou poder fazer isso agora, porque eu tenho que estudar e tenho que me preparar para ganhar dinheiro. Se vocês querem que eu faça, então paguem um salário para mim, que aí eu faço e posso debater com vocês no alto nível. Mas enquanto eu não tiver grana suficiente, vai ser isso aí mesmo. Então, eu vou começar aqui analisando alguns trechos do Rothbard que demonstram, demonstram os erros que ele está cometendo aqui, que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, que eu fiz assim uma análise resumida da minha visão do anarcocapitalismo, porque ele estava errado, que era porque a dedução de que o fato de que o homem tem a propriedade do próprio corpo, o fato de que essa propriedade do seu corpo ser uma coisa inegável na natureza humana, então a partir daí você faz um salto lógico e deduz, né, que você tem que criar uma moral a partir daquilo. E essa moral que vai ser o direito absoluto à propriedade, que vai ser o princípio de não agressão e tudo mais, que vai ser orientação jurídica para a sociedade. E é isso aí. Então, eu vou começar a ler aqui para mostrar, pelo próprio texto do Rothbard, qual que é a fundamentação que ele oferece para isso, e vou comentando aqui as críticas, né? Vamos dizer, aqui o Rothbard fala teoria econômica clássica é a economia de Crusoe, que é esse modelo da economia de Crusoe é usado pela teoria econômica para simplificar as coisas e tal, e que ele procura usar aqui. Então, voltando aqui para o texto do Rothbard, tentar. Peço um pouco de paciência do público, porque eu estou aqui, meu computador deu problema, então eu estou numa situação meio precária, estou tendo que ver no meu celular mesmo os trechos do livro que eu salvei. Então é assim,
Sobre essa ideia aí da economia do Crusoe, que é, vamos supor que o Robinson Crusoe, como que funciona a atividade dele de domínio da natureza, as relações econômicas numa ilha deserta e vamos dizer, a praxeologia, o pensamento que ele vai ter de como que ele vai agir economicamente para consumir os bens da melhor forma na ilha deserta e tudo mais. Aí é que ele fala, esse modelo aí da economia do Crusoe serve para isolar o homem da natureza, assim ganhando clareza ao abstrair as relações interpessoais no começo. É aí que mora o perigo. Como eu falei, o anarcapitalismo se baseia no abstracionismo, que é abstracionismo das relações quantitativas. O próprio fato do Rothbard ter se formado em matemática talvez denuncie a origem disso. Então ele viu lá as abstrações perfeitas, tudo certinho, tudo irrefutável da matemática, e tentou aplicar aquilo lá numa análise praxeológica da ação humana, tentou aplicar aquilo para uma filosofia política, mas não é assim que funciona, porque são campos diferentes do conhecimento. E como eu expliquei em outros vídeos, né, o campo da ação humana, pelo fato da mentalidade do ser humano ser dialética, tudo que o ser humano entende, ele entende a partir de contradição com outras coisas. Para você analisar a ação humana, o método mais adequado seria um método que incluísse a dialética. Então aqui ele faz aqui ele próprio fala, ó, ao abstrair as relações interpessoais no começo. Isso vai facilitar, mas aí eu discordo, isso não vai facilitar, isso vai piorar tudo e vai criar uma camisa de força para a sua análise da ação humana. Porque justamente por isso, inclusive, que os comunistas, os esquerdistas, eles têm sucesso na ação política, um sucesso maior até que os libertários anarcapitalistas. Então os anarcapitalistas ganham, mas não levam. Eles ganham as discussões, mas o efeito deles na sociedade é muito pequeno. Os comunistas sempre perdem os debates, mas a esquerda sempre perde os debates, mas o efeito que eles têm na sociedade é muito amplo. Por quê? Porque pelo fato deles basearem a análise na dialética e a mentalidade humana ser dialética e todas as relações interpessoais aí do ser humano não poderem ser analisadas de forma abstrativa, considerando apenas, vamos dizer, um elemento isolado e relacionando com outros de forma certinha, como o raciocínio lá da lógica matemática, não pode ser assim nas ciências humanas. Nas ciências humanas, o ser humano tem essa maluquice de poder ter uma quantidade ilimitada, poder pensar numa quantidade limitada de possibilidades de acontecimentos. Então, por esse fato, não existe limite assim para a maluquice do ser humano, basicamente. Então, tem que ter um método dialético, porque o método dialético é mais abrangente, permite uma interpretação melhor desse alcance muito grande aí dessa variabilidade da inteligência do ser humano, que um método lógico aí, uma busca pela cópia das relações abstrativas da lógica matemática não consegue, por isso que os anarcocapitalistas são caras que estão ali num mundo isolado, basicamente, numa camisa de força intelectual, e eles se acham os gostosões e tal, porque eles têm um raciocínio perfeito, muito bem estruturado na perspectiva deles, só que é numa perspectiva fechada de uma gaiola intelectual, que esse raciocínio é perfeito. Se você fizer uma abertura para outras formas de analisar a sociedade, aquele raciocínio não tem alcance para vamos dizer, por exemplo, organizar uma ação política mais efetiva, porque para organizar uma ação política mais efetiva você não pode ficar falando só de economia baseado no modelo lógico, baseado na tentativa da cópia de um modelo lógico-matemático. Você tem que entender quais são as paixões que movem as pessoas, como que é a mentalidade das pessoas de determinada sociedade, de determinado grupo social, que são coisas assim sutis e que para o cara que só quer analisar as relações lógicas e matemáticas e usar a forma como isso se aplica à economia para analisar todas as relações da sociedade, isso são coisas que parecem babaquice, parecem uma coisa imbecil que não faz sentido e tal. Mas para os comunistas não, isso é muito importante, porque isso vai ajudar na elaboração dialética de uma estratégia para fazer uma ação política em determinada sociedade. Então por isso que a esquerda sempre perde nos debates, eles tem um fundamento intelectual desprezível comparado com o anarcocapitalismo, etc. Mas mesmo assim, para a ação política, para convencer as pessoas a adotar aquilo, eles são muito mais sagazes, muito mais espertos por causa da dialética. Eles não seguiram essa babaquice aqui de procurar uma análise lógica, matemática, tudo certinho e aplicar aquilo à sociedade. Eles entendem a aplicação da dialética, mas enfim, prosseguindo aqui, fiz um comentário muito extenso, mas
Eu acho que todo o resto da leitura aqui vai confirmar esse meu comentário, então não vou precisar comentar mais muita coisa, né? Então vamos prosseguindo a leitura. O Rothbard fala: mais tarde, esta análise homem e natureza pode ser entendida e ampliada ao mundo real. Aí que mora o perigo. Não pode, pelo que eu falei anteriormente, mas enfim. A introdução do sexta-feira ou de uma ou mais pessoas após análises do isolamento rigorosamente robinsoniano serve então para mostrar como a adição de outras pessoas afeta a discussão. Estas conclusões podem então ser aplicadas ao mundo contemporâneo. Portanto, a abstração da análise de algumas pessoas interagindo em uma ilha nos permite uma percepção preciosa das verdades das relações interpessoais, verdades que permanecem desconhecidas se insistirmos em examinar primeiro o mundo contemporâneo todo de uma vez como se fosse uma coisa só, que é uma coisa aqui que para o Rothbard parece um absurdo, examinar tudo de uma vez como se fosse uma coisa só. Isso não é organizadinho, bonitinho o suficiente, tem que fazer igual a lógica matemática. Mas as ciências humanas são assim, meu filho. As ciências humanas é uma bagunça, assim, porque a mente humana é uma bagunça. Então tudo que envolve as decisões a partir da mente humana, a forma de analisar aquilo não vai ser certinha, bonitinha, um raciocínio linear, igual na lógica matemática, aplicada a determinados fenômenos econômicos que são sim muito relevantes, mas não são a única coisa que você tem que analisar da sociedade. Para você analisar os outros aspectos, você tem que entrar numa abordagem dialética, como o aristotelismo e, por incrível que pareça, o marxismo, que é a filosofia mais escrota, mais desprezível, né, de certa forma, mas eles conseguem ter essa sagacidade para entender que eles têm que aplicar a dialética para entender a sociedade. Então eles entendem melhor do que o cara que aplica só a lógica, né? E o raciocínio aí da lógica matemática da economia para entender tudo, né? Mas enfim. Aí depois ele fala: se a economia de Crusoe pode fornecer de fato, e de fato fornece, a base indispensável para toda a estrutura da economia e da praxeologia, e aí que tá, da economia pode ser muito eficiente para muita coisa, mas toda a estrutura da praxeologia não fornece, pelo que eu falei anteriormente. A análise formal geral da ação humana, praxeologia, um procedimento similar poderia ser capaz de fazer a mesma coisa pela filosofia social, não poderia, pelo que eu falei anteriormente, pela análise das verdades fundamentais da natureza do homem, vis-a-vis, não sei o que é, a natureza do mundo em que ele nasce, e que é também o mundo de outros homens. Especificamente, ele pode ser de grande ajuda para solucionar alguns problemas de filosofia política, como a natureza, o papel da liberdade, da propriedade e da violência. Tananã, tananã. Aí depois ele vai falar aqui do modelo econômico. Ah, tá. Aí que ele fala: resumindo, o Crusoe, né, precisa escolher seus objetivos, aprender como alcançá-los através do uso de recursos existentes na natureza, e então empregar sua força de trabalho para transformar esses recursos em formas e lugares mais úteis, em bens de capital e finalmente em bens de consumo que possa consumir diretamente. Então Crusoe poderia fazer para si, a partir dos materiais brutos existentes na ilha, um machado, bem de capital, para derrubar árvores a fim de construir uma cabana, bem de consumo. Ou ele poderia fazer uma rede, bem de capital, para pegar peixes, bem de consumo. Em cada caso, ele aplica seu conhecimento tecnológico adquirido para empregar seu esforço de trabalho que lhe permite transformar a terra em bens de capital e, eventualmente, em bens de consumo. Esse processo de transformação dos recursos da terra o que ele continua aqui? Esse processo de transformação dos recursos da terra. Aí, depois ele vai falando sobre a importância aí do negócio do Crusoe para a análise das relações econômicas. E, posteriormente, ele fala do fato de que esse modelo abstrativo aí do Crusoe, para servir para análises econômicas, é perfeito para algumas coisas, etc. E aí ele cita como exemplo o fato de que, vamos dizer, Crusoe, e aí chega sexta-feira na ilha, etc. E aí o Crusoe, ele tem uma facilidade natural para pescar. Eu vou até procurar aqui o lugar que ele fala nisso, diretamente sobre isso.
que aí ele vai pescar, porque ele tem mais facilidade na pescaria e tal, e aí sexta-feira vai colher, vamos dizer, vai ter uma plantação de trigo e ele vai colher trigo porque ele tem já expertise para produzir trigo. Então, assim, se o sexta-feira produzir só trigo, não, o sexta-feira tem essa expertise para produzir trigo, ele também sabe pescar melhor. E o Cruzoé só sabe pescar. Então, assim, se o sexta-feira pescar e produzir trigo, ele vai fazer os dois com mais eficiência. Então, seria melhor para sexta-feira pegar e fazer tudo sozinho e deixar o outro se fuder. Mas, na verdade, na economia não é assim que acontece, porque mesmo o Cruzoé tendo menor habilidade para pescaria, ainda assim que o sexta-feira, ainda assim seria mais lucrativo para o próprio sexta-feira e para o Cruzoé que o sexta-feira se especializasse no trigo, que ele tem a maior expertise e o Cruzoé não sabe nada, e o Cruzoé se especializasse só na pesca, entendeu? Mais ou menos isso. Então, de certa forma, ainda que um seja deficiente em alguma coisa, ele vai sair ganhando também. Porque o outro que é proeficiente nessas duas coisas é mais vantajoso para ele focar em uma coisa só e deixar o outro que é menos eficiente fazendo a outra coisa. Que aí os dois vão ganhar nessas relações econômicas e tal. E que aí esse modelo aí da ilha do Cruzoé de sexta-feira é o que serve para analisar a economia. Porque na economia também é assim que acontece e tudo mais. Mas aí eu digo que, beleza, para analisar a economia isso tá ok. Só que aí depois ele fala que além da economia isso pode ser usado, é a melhor forma de analisar uma filosofia social e uma teoria política, vamos dizer. E isso aí eu discordo totalmente, porque assim, ao passo que esse modelo abstrato da Ilha do Cruzoé, etc., é usado para entender as relações, pode ser usado de forma perfeita, de forma muito adequada para entender as relações econômicas. E essa relação, até você pode provar isso matematicamente, quantitativamente, de que os dois saem ganhando mais se cada um se especializar em uma coisa, e depois eles vão trocando, e a partir dessas trocas eles criam, vamos dizer, uma moeda, que é uma garantia comum do valor de determinada coisa e tal, e que isso é mais benéfico para todo mundo. Eles podem provar isso quantitativamente e, de fato, o uso das relações entre as abstrações quantitativas na lógica matemática pode ser perfeito para a análise dos fenômenos econômicos. Mas na teoria política não tem nada a ver, por tudo isso que eu falei anteriormente, porque o homem não segue uma lógica bonitinha e faz tudo de acordo com os cálculos e com o modelo abstrato de matemática. A mente humana vamos dizer, inabarcável na sua variabilidade de realização de escolhas possíveis e de, vamos dizer, na sua capacidade de criar cenários possíveis. Ela é inabarcável nessa variabilidade toda. Então, para você lidar com um cenário que tenha todas as escolhas possíveis da mentalidade humana de forma completa, como no raciocínio lógico, matemático, etc., você lida com os problemas de forma completa, de forma exaustiva, que te obriga a aceitar aquela verdade. Nas ciências humanas é impossível, você só pode conhecer por analogia a partir de um mecanismo que torne mais ou menos possível você entender essa variabilidade limitada das decisões que o ser humano pode tomar. Então, esse modelo abstrato, certinho, da lógica matemática já é totalmente inadequado para você analisar as ciências humanas, como, no caso, sociologia, ciência política, principalmente no campo da moral, no campo dos valores. Porque essa relação abstrata, ainda que ela seja muito eficiente para a economia, todos os fatos do ser humano não dependem só da economia. Por exemplo, a economia é como que o ser humano vai ter mais conforto material para ficar vivo. Mas por que ele quer ficar vivo? Então a economia não vai dizer nada sobre isso. O que vai dizer são os valores abstratos para realizar sua vontade de potência, realizar o seu potencial e fazer alguma coisa útil para a sociedade, para se elevar espiritualmente, para conseguir cumprir um objetivo na sociedade, porque esse objetivo vai elevar o homem espiritualmente. E tudo isso aqui não tem nada a ver com essa relação matemática de que dois sujeitos ali, cada um se especializando numa coisa, e eles fazendo essas trocas, eles vão ter um benefício maior. Então não tem nada, a ideia de valor e a ideia de bem e a ideia de uma escala de valores
que vão até de um certo comportamento, de uma certa disposição ao alcance de um bem maior, que seria Deus ou alguma coisa assim. Então isso aqui não tem nada a ver com a ideia da análise praxeológica das relações econômicas. Para você ter uma ideia, o que seria mais adequado para você usar nas discussões sobre valores? Eu acredito que, como eu falei anteriormente, não tem como você ter uma resposta precisa, exaustiva, como na matemática. Não tem como e também não precisa. Se você acha que precisa disso, então você está sendo um adolescente que se revolta contra a cagação de regra da sociedade conservadora. Por exemplo, o caso de um cara que está ali bebendo cervejinha e tal, e o filho quer fumar maconha. Aí o pai vai e não deixa o filho fumar maconha. Aí o filho vai falar, porra, mas você bebe sua cervejinha aí, você toma café, o café também é uma droga e tal. Então você está sendo um hipócrita, e eu não posso fumar minha maconha, cheirar minha cocaína, então você está sendo um hipócrita, não sei o quê. Mas na verdade, sim, se você abstrair o fato de que são substâncias nocivas, você transformar a noção de substância nociva em uma letra ou um número, e você criar uma relação lógica a partir dessa abstração da ideia, a ideia considerada separadamente de substância nociva, a partir dali você faz uma abstração lógica, você demonstra aquilo racionalmente. Você fala, o pai faz o consumo de uma substância nociva A. Então, beleza, o filho quer fazer o uso de uma substância nociva B. Então, se o pai pode fazer isso, logicamente o filho também pode. Por que não pode? Então, assim, se ele não pode, por que não pode? Então, pela lógica, você pode sustentar o ponto de vista do filho, que é o adolescente revoltado contra a cagação de regra da sociedade conservadora. Então, pela lógica, pelo raciocínio meramente lógico e o estudo das análises abstrativas, quantitativas, aí, das relações entre as abstrações quantitativas, aplicado para uma filosofia social e para uma situação concreta, você pode usar isso para defender a perspectiva do filho. Que, pô, se você bebe sua cervejinha aí, por que eu não posso cheirar minha cocaína? Então você está sendo hipócrita, não sei o quê. Mas como que você vai fazer para ter a noção de que, não, a cocaína é mais prejudicial do que uma cervejinha? Para você entender isso, você tem que entrar em outro campo de abstração, que até pode, de alguma forma, usar a matemática para isso e tudo mais, mas vai ser uma forma menos adequada do que se você pegar a filosofia aristotélica, que fala sobre o desenvolvimento do ser e, vamos dizer, a geração, degradação dos seres e tudo mais, que a partir dessas abstrações aí qualitativas, vamos dizer, do estado, da qualidade do ser, não apenas tendo ele abstratamente como um número, mas você vendo a potência que ele tem para fazer alguma coisa. Essa potência muda de acordo com o tempo, ela aumenta, ela diminui, e ele tem uma potência para chegar ao bem de determinada forma. E para ele realizar essa potência para chegar ao bem, ele tem que estar sóbrio, vamos dizer. Então, se tem uma substância, tem que estar sóbrio, ele ser viciado em uma substância prejudicial para ele alcançar esse estado de sobriedade. Então, beleza. Só que aí tem uma substância que é difundida em todo lugar, todo mundo usa, e que ela prejudica relativamente menos esse cara. Então, é menos pior você aceitar essa substância que todo mundo usa e que prejudica menos relativamente, no caso cervejinha, do que você... E é mais fácil você proibir uma substância que é usada por menos pessoas, como cocaína, do que uma que é usada por quase todo mundo, igual a cervejinha, entendeu? Então, por esse raciocínio, dá para você... E além disso, a cocaína é mais prejudicial, porque a pessoa fica mais viciada e mais fora de si, vamos dizer, e demora mais para se recuperar, corre mais riscos e tudo mais. Se você usar apenas a análise lógica, não tem como chegar a essa percepção. E ainda que, se você, de alguma forma, criar um símbolo lógico para chegar a essa percepção, não vai ser a lógica que vai te dar instrumentos para observar a natureza desse fato de um vício ser diferente do outro, tudo mais, e a partir daí você pegar e fazer um raciocínio, e criar um raciocínio, criar uma argumentação para expressar alguma coisa sobre aquilo. O que vai te dar instrumentos para isso
de forma muito mais adequada é o aristotelismo e a filosofia medieval. Então, por isso que eu digo você achar que a lógica é mais importante do que a verdade, ou qualquer forma de chegar à verdade seja mais importante que a verdade, você está cometendo um fetichismo, porque a verdade em si, ela é inalcançável de forma completa. Você só pode fazer um ajuste. Então, se você só pode fazer um ajuste, não vai ser o meio que vai te dizer se aquilo está certo ou não, vai ser a eficácia com que aquele meio permite que você faça um diálogo com a realidade, que a realidade te transmita informações a partir daquele meio. Então, por exemplo, você pode até arranjar uma forma de, pela lógica, você criar uma argumentação dizendo que a cervejinha é menos pior do que a cocaína. Você pode até fazer isso. Mas, a partir dessa análise da abstração do aristotelismo e da filosofia medieval, você consegue ver, identificar o fato concreto ali da degradação e você faz uma analogia mais eficiente, mais completa, que permite que você abarque intelectualmente esse fato da gradação do bem, entendeu? De um bem para um mal menor para um mal maior. Você consegue fazer todo esse percurso a partir de uma analogia com o discurso que é comum no aristotelismo e na filosofia medieval. E usando apenas a lógica matemática e aplicando isso, você pode falar, por exemplo, que é mais produtivo para o Sexta-feira e para o Cruzoé trocarem mercadorias, cada um se especializar naquilo que ele faz melhor, do que o Sexta-feira fazer tudo sozinho e deixar o Cruzoé para lá se ferrando. Você pode dizer isso, mas, por exemplo, você dizer que a cervejinha é menos prejudicial do que cocaína, ou do que o pó de macaco, ou do que o crack. Você não pode dizer, se você puder dizer de uma forma menos adequada do que através do aristotelismo. Então, se você, mesmo sabendo que é uma forma menos adequada, insistir no uso da lógica, porque o uso da lógica é a única coisa que você pode respeitar, que tem que ser usado para a construção de uma filosofia social, isso aí não tem motivo racional, porque racionalmente, mesmo racionalmente, você pode ver que não é, para você chegar à verdade, não é o meio que é mais importante é a verdade em si. Então o meio pode ser flexível e pode mudar dependendo do objeto que você quer chegar a alguma verdade sobre aquele objeto. Então, se você insistir nisso, não tem outra explicação a não ser o impulso psicológico do adolescente que está revoltado contra a cagação de regra da sociedade conservadora. Não tem outra explicação. Então é por isso tudo que o anarcocapitalismo deve ser combatido, que é o grande parasita para a direita. Espero ter esclarecido pelo menos alguma coisa desse vídeo, mas foi menos do que eu gostaria, então eu vou prosseguir em outros vídeos desse assunto aí. Então é isso, muito obrigado.